Agora temos uma típica questão de um circuito elétrico simples. Temos, nesse circuito, uma bateria de força eletromotriz 13 volts e, ao que tudo indica, resistência interna de 0,5 ohms. Aos terminais dessa bateria estão ligados dois resistores, que estão ligados entre si em série. Então observe, o primeiro passo será estabelecer as polaridades do circuito. A força eletromotriz, traço menor, polo negativo, traço maior, polo positivo. Por convenção, a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo através do circuito. Muito bem. A corrente elétrica, ao fluir pelo resistor, o faz do polo positivo do resistor para o polo negativo, portanto, em sentido oposto ao que ocorre na força eletromotriz. Novamente, a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo através do resistor de 4 ohms. E, novamente, ocorrerá esse fenômeno do polo positivo para o polo negativo da resistência interna. Vamos transformar esse circuito em um circuito simples. O circuito simples é definido por uma força eletromotriz e resistores em série. Observe que o resistor de 2 ohms e de 4 ohms, assim como a resistência interna, estão em série. Portanto, trata-se já de um circuito simples. Vamos definir os terminais da bateria como sendo potencial A, potencial B. Então, observe. Resistor de 2 ohms e de 4 ohms estão em série. Podemos trocá-los por um só equivalente de 6 ohms. Observe que a corrente elétrica que flui pelo circuito original é a mesma corrente elétrica que flui pelo novo circuito. A lei de Pouillet estabelece a relação entre a intensidade da corrente elétrica, a força eletromotriz presente no circuito simples e os resistores, cuja resistência elétrica é calculada a partir do momento que eles estejam em série. A lei de Pouillet diz, então, que a intensidade da corrente elétrica que flui num circuito simples e, portanto, flui através da força eletromotriz do gerador é igual à força eletromotriz sobre a soma das resistências elétricas dos resistores em série. Então, observe. Nós não sabemos a corrente elétrica que flui pelo gerador, pelo circuito, também chamada de corrente elétrica total. A força eletromotriz é de 13 volts, de acordo com o texto. Os resistores em série são 6 ohms, que equivale a 2 mais 4, já colocamos o equivalente, mais a resistência interna, que é de meio ohm. Então temos que a corrente elétrica será de 13 dividido por 6,5, 2 ampere.